Não aguentam mais roupas que não expressam sua personalidade e seus gostos incríveis? Cansados de fugir de blusas escrito ranço? Então, esse vídeo é pra você. Oi, eu sou a Neptune e no vídeo de hoje eu resolvi juntar o útil ao agradável e fazer um tutorial de como personalizar camisetas em casa. Pelo menos essa era a minha ideia original, até eu fazer as coisas não dar certo. Veja bem, não é a primeira vez que eu personalizo camiseta. Essa aqui, por exemplo, eu que fiz. Mas dessa vez eu tentei algumas coisas diferentes, além de fazer as coisas que eu já fazia, e não deu muito certo. Já que algumas coisas deram errado, a proposta do vídeo mudou totalmente. Deixou de ser um tutorial, só um tutorial, e agora é um tutorial e como não fazer as coisas. Não repitam meus erros. Eu preparei um tutorial com 3 tipos diferentes de personalização: transfer caseiro, stencil e pintando à mão. Chutei a mesa, sem querer, desculpa. Primeiro você vai pegar uma folha de papel e vai medir na camiseta mais ou menos do tamanho que você quer, para você ver se você vai querer cortar ou não. Tendo em mente que você vai ter que imprimir numa qualidade boa, então quanto maior a foto, mais tinta de cartucho você vai gastar. Depois você vai imprimir a foto no tamanho desejado. Eu imprimi numa folha A4 normal mesmo. Aí, feito isso, você recorta. Depois você envolve a foto no plástico filme dos dois lados. Foi uma dificuldade. Aí, feito isso, você posiciona onde você quer fazer o transfer. Coloca uma folha de papel manteiga em cima da foto enrolada em plástico. E aí você vai passar com o ferro no máximo. Eu fiquei muito tempo passando porque eu achei que não estava colando e realmente não estava colando. E eu fiquei muito tempo. Então, teve uma parte que eu estava passando ferro na base do ódio ali. Depois de muito tempo passando ferro, achando que eu tava queimando o papel em cima já, eu tirei pra ver como é que tava. Tava uma cagada. Aí eu achei que o plástico não tava dando certo e eu botei mais plástico em cima. Eu não consegui revestir porque tinha colado uma parte, mas não tudo. As pontinhas estavam soltando. E aí lá fui eu fazer o processo todo de novo, de ficar passando ferro. No final, eu acho que não deu certo de qualquer forma. Ficou um pouco mais. Mas quando eu tirei o papel, saiu um pouquinho de plástico grudado no papel. Então, eu acho que o plástico era velho. Não sei se foi por isso que não deu certo, mas eu acho que foi isso. Aqui dá pra ver como ficou soltando nas pontinhas. A qualidade em si ficou muito ruim. Eu acho que eu vou arrancar. Não sei, eu vou tentar pra ver se eu consigo. Porque eu não acho que vale a pena lavar. Vai sair tudo. Vai ficar pior ainda. Então essa foi a falha. Mas fora isso, dá pra fingir que tem um conceito. Quando alguma coisa deu errado, você diz que é conceito. Mas tá cagado mesmo, né? De longe não parece, parece de perto. Nesse de stencil, eu vou usar só tipografia. Você pode fazer formas e desenhos também, não tem problema. Mas uma coisa muito importante para você ter noção no stencil é que você vai cortar as formas. Então, dependendo da letra ou da forma, por exemplo, um O, se você for cortar o O, você tem que pensar numa forma de você manter o buraquinho do meio, porque senão você vai cortar uma grande bola e não vai ter o buraco do meio.
Então pensa nisso antes de você fazer as formas. Nessa aqui eu dei sorte porque nenhuma das letras tem essa questão. Se você tá começando com isso, tenta não pegar nada muito difícil, pega as formas simples que dá pra você cortar tranquilamente e começa com uma cor só. Eu aconselhei fazer com um papel com uma gramatura maior, porque se você for usar muitas vezes o stencil, como eu fiz nessa camiseta, que eu repeti várias vezes, é ideal que ele consiga sobreviver a todas essas passadas de tinta. Se você for fazer com um papel mais fino, é provável que o papel acabe se rasgando e tal, como aconteceu aqui no meu. Mas por que eu não fiz com o resto de triplex que eu tinha aqui em casa? Porque quando eu fui cortar com o estilete, ficou muito ruim, que eu estou precisando trocar a lâmina dele, então ficou cagado. E com tesoura não ia dar porque tá pequeno. Alguns erros que eu cometi. Tem que ter muito cuidado quando você tá pintando com tinta de tecido, pra você não sujar a sua roupa e as outras partes da camiseta que você não quer pintar. Então, se você for pintar com tinta de tecido, forra com alguma coisa que dá pra sujar. Não pinta no sofá, não pinta na cama. Cuidado com a sua roupa. De preferência, usa uma roupa que pode sujar. Eu fui meio afobada com essa blusa porque eu não deixei secar direito várias vezes. Então dá pra ver que tem umas partes que estão borradas demais. Então tenha paciência, não faça como eu. Apesar de tudo, eu acho que essa foi a melhor de todas. Ela ficou muito boa e não dá pra ver os erros direito. Quer dizer, dá pra ver. Só que toda a proposta dela tem essa vibe assim... Eu não sei explicar, mas ela tem essa vibe que não importa se eu caguei um pouquinho. O conjunto é o que sobressai. Nessa daqui você pode copiar uma foto que já tem ou fazer seu próprio desenho. Eu fiz o meu próprio desenho e eu copiei na blusa. Eu aconselho fazer o desenho antes, porque existe uma diferença muito grande do que a gente imagina e o que acaba saindo no papel ou na camiseta. Então é melhor a gente ter uma noção mais real de como pode ficar. E aí você faz o desenho e você vê, tá, é isso que eu consigo desenhar. Porque uma camiseta pintada com tinta de tecido não vai sair. Então tem que ter cuidado pra não fazer cagada. Eu fiz o desenho com lápis na camiseta. Meio assim, meio tanto faz, mas eu fiz só pra demarcar mais ou menos onde ficavam as coisas. Nessa parte dessa interseçãozinha entre o rosa e o lilás, eu vou ser sincera, eu não sei o que eu tava fazendo, eu só fui fazendo, seguindo a minha intuição. Eu usei o algodão, não deu muito certo, não sei de onde eu tirei essa ideia. Depois eu fiz um tom intermediário, passei com um pincel, mas como não misturou, porque tinta de tecido não vai misturar desse jeito como se fosse uma tela. Então eu fui com o meu dedo misturando, o poder do improviso. Mas no final ficou legal. Eu não gravei todo o processo porque já tava ficando de noite, mas eu tive que retocar o roxo e o lilás. E eu fiz as luzes com amarelo claro, amarelo e branco, com um pincel pequenininho. As letras eu fiz com uma pena nanquim que eu tenho aqui em casa, não com a tinta nanquim, com a tinta de tecido mesmo, porque eu não achei o pincel fino. Ficou linda, só que eu borrei umas 2 vezes
e não vai sair quando lavar, vai ficar esse borrão. E na hora que eu fui medir, eu tive todo o cuidado, mas ficou torto. Então o desenho tá torto na camiseta. Não que isso seja muito importante, mas se parar pra analisar, tá meio torto mesmo. Fora isso, eu achei que ficou linda.